estamos ao vivo com mais um programa Aniciandos e Aniciados em Ação. Programa que fala exatamente da situação dos anicianos e também dos aniciados. E conta sempre com a participação do nosso professor Ivan Luiz, o homem da mídia. Mas hoje, terça-feira, é um dia que nós temos muita convivência pacífica e generosa com o companheiro Nato Candal e com o companheiro Castelinho. E hoje temos aí a visita especial do nosso companheiro e agora um assessor do Sindicato dos Petroleiros, no tocante à Lei 8878/94, que está nos esclarecendo muito. E hoje ele trouxe também a sua grande colaboradora, Maria Cláudia. Então, meu boa noite, Wilson Pereira dos Santos. Boa noite, Candal. Boa noite, mestre. Boa noite. Prazer tê-lo conosco mais uma vez. Aliás, antes de começar o programa, eu já estava me mostrando aqui, é impressionante a quantidade de empresas que têm seus quadros aniciados ou anicianos. Aquela maldição colorida que pairou por pouco tempo no nosso Brasil, deu uma grande contribuição a todos os diabólicos que existiam e deu uma grande sustentação e estabilidade ao sistema financeiro internacional que estão instalados no Brasil. Então, essa estabilidade financeira que o Brasil passou a ter, voltado para esse mundo financeiro especulativo, ele foi consubstanciado por esse desgoverno que passou pelo Brasil. E ele, quando ele fez aquela tomada daqueles recursos do povo brasileiro, ele criou ali um grande caixa para que tomada ou pungada, né? Que aquilo ali E ele criou um grande caixa que até hoje está disponível. Os bancos utilizam aquele recurso até hoje, porque o dinheiro sujo ninguém foi buscar, tá certo? Criaram-se outros fundos, criaram outros tsunamis ou cachoeiras por aí, mas aquele dinheiro está lá. É um dinheiro de graça que o sistema financeiro usa e dá sustentação a essa pouca vergonha que tem no nosso Brasil. Então, esse desgoverno... dinheiro que custou muito suor daqueles... E muitas mortes, fizeram muitos suas suicídios, muita gente séria que dançou naquele momento ali. Quando foi perguntado a ex-ministra naquela época, e o povo, como é que vai ser o povo nessa situação toda? Não deixou nem Maria Cláudia dar boa noite. Sabe qual foi a resposta que ela deu? Naquela planilha macro que existe da macroeconomia, tem vários detalhes ali importantes. E o povo é mais um detalhe. O povo é só um detalhe. E aí, boa noite, Maria Cláudia. Boa noite. Não, mais perto que não. Boa noite. Você também acha, Maria, que o povo é só um detalhe? Por favor, perto do microfone. Não acho. Pois é. E você, Wilson? Olha, O que você tem a dizer com relação a isso? Olha, veja bem, eu sempre digo que a gente tem que olhar um pouquinho adiante, acreditar no futuro. Nós passamos por uma ditadura, um período, inclusive, que eu vivenciei pequeno, mas vivenciei. Eu jamais poderia sonhar na minha vida que eu pudesse estar fazendo hoje o que eu faço. Então, eu sempre digo para todo mundo, gente, você tem que acreditar. O povo brasileiro tem que acreditar. É o remédio jurídico. Pois é, mas, enfim, como dizem que águas passadas não movem moinhos, já dizia aquela célebre música dos... aqui é que o Mato Grosso fazia parte, os secos e molhados. Secos e molhados. Águas passadas não movem moinhos. Mas 268 processos movem, tá certo? Tem que mover. E está aí o nosso querido Wilson. Um elefante não incomoda muita gente. Mas 268 incomoda. Chama atenção. Chama atenção. Bom, então vamos direto ao assunto. Como é que é a questão aí desses 200? Nós temos uma pauta hoje. Tem uma pauta? Uma pauta especial que o nosso querido Wilson, na composição dessa pauta, foi falado o seguinte, que se faz necessário uma abordagem sobre os decretos que envolveram essa lei 8878/94.
E muitos companheiros me questionaram também, como é que é isso, Wilson e tal, tal. Eu falei, o Wilson é um companheiro nosso que está na luta, tá certo? E está pronto para colaborar, tem colaborado muito e vai continuar colaborando, porque ele é uma pessoa de essência generosa, tá certo? Então, Wilson, ele falou que águas passaram no Bode do Moinho, mas nós estamos movendo aí a justiça e buscando recursos e buscando os remédios jurídicos, tentando pacificar essa situação. E você hoje, mais uma vez, traz uma informação valiosa, uma relação, órgãos, empresas que estão querendo anistiados. Quer dizer, pela experiência profissional dos anistiados, pela seriedade, pela vontade de trabalhar dos anistiados, tem empresa buscando anistiados. Então, com isso, acaba aquela falácia, acaba aquela enganação de que não tem como alocar o empregado, essas coisas todas vão por água abaixo. Aproveitando aqui a palavra do Renato Candal, tá certo? E eu queria que você transmitisse para nós essa boa esperança, essa boa perspectiva. Perfeito. Bom, então, aquele pessoal que já foi homologado ou ainda está no processo final junto da SEI, existem alguns órgãos, tais como a Polícia Federal, a Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e qualquer órgão, né, o CERPA, qualquer órgão federal, que o anistiado se desloque para lá, faça um pedido, apresente o seu currículo, conte um resumo da sua história e, havendo interesse, vai ser emitido um ofício direto para a SEI, para que a SEI tome as providências. Mas volto a chamar a atenção, é interessante que previamente esse pessoal venha bater um papo aqui com a gente, o telefone, o ligue, porque é um pouco complicado, você tem que insistir muito, a máquina ainda não está afinada. Tá certo. Tem que azeitar. Não, ele tem que azeitar, e é aquilo que eu sempre falo, quem anistia é o trabalhador, entendeu? A empresa, ela pede perdão, porque a anistia é perdão, ela pede perdão e o trabalhador anistia, porque ele foi a vítima. Só que eles conseguem, democraticamente, legalmente, eles conseguem inverter esse papel, e aí passa a empresa, passa ao governo, que foi o grande causador do dano ao trabalhador. Não estou falando esse governo, governos anteriores que causaram toda essa gama de problemas, passa ao governo anistiar o cidadão. Olha que papel invertido da história. A história vai condenar essas pessoas, eu tenho certeza disso. Ok. Bom, então, conforme planejado, eu vou fazer um breve relato, lembrando, fazendo alusão de que houve uma reforma administrativa nos anos 90, com o nosso excelentíssimo senhor presidente Fernando Collor de Mello, Pelo amor de Deus. aonde ele entendeu que deveria vender e privatizar as empresas que houvesse a participação do governo. Isso é um espelho, praticamente, na época, né, de empresas que deram certo lá fora. O governo não tem que se meter em telefonia, em energia elétrica, então vamos vender para iniciativa privada. E Permite só uma parte. Isso aí que você está falando é exatamente o Estado mínimo. É o neoliberalismo, né? Foi a abertura dos trabalhos neoliberais aqui. Neoliberais. Aí, quando eles enfrentaram a crise, quem é que foi socorrer os que inventaram a tal crise? Exatamente o Estado, exatamente o governo. Quando se fala de Estado e governo, isso aí está se falando de instituições. Mas quem sustenta essa estrutura são exatamente os mandantes. E quem são os mandantes? Os mandantes são exatamente a figura. O mandante é o povo. Ele segura, ele outorga o mandato. Daí dá origem aos mandatários, que se tornam donos, mandatários, que têm mandato por um certo período, que foi outorgado pelos mandantes para representá-los. Eles se tornam donos da verdade, eles fazem o que querem com os mandantes. Só que no mundo hoje nós estamos vendo a primavera árabe, a retirada do poder, a marra pelo povo não sei aonde. Então o povo, o mandante, o povo, começa a conta-gota, bem homeopaticamente, tomar consciência dos seus direitos. Aí vem essa situação de 36 horas e a retirada do presidente, né? E o povo está pasmo ainda. O mandante
o povo que colocou aqueles mandatários lá no poder ainda estão sob estado de choque. Ainda não, na realidade, o povo paraguaio ainda não acordou do que houve lá no Paraguai, entendeu? Então, você me permite fazer aqui o papel do leigo, porque eu acho que muita gente às vezes tem também essa na cabeça, e é exatamente para provocar uma compreensão melhor, a seguinte: mas olha só, as empresas elas não têm o direito de demitir, né? Não têm um direito legal, constitucional de fazer uma demissão. Essa é a pergunta, né, que vai dar exatamente subsídios para você explicar os direitos do anistiando e do anistiado. perfeito, direito tem, né? A CLT e o próprio servidor público não. Mas a CLT, desde que haja o processo administrativo, né, que se chama a ampla defesa e o contraditório, né, tem que haver uma causa. Por que o Wilson foi demitido da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia? Ah, porque ele veio passar o Réveillon, né, no Rio de Janeiro, então vamos demitir. Bom, então pode ser demitido desde que haja um processo administrativo, você responde e por aí vai. Agora, voltando ao que eu estava falando anteriormente, à época do Collor, o objetivo era confiscar as poupanças, vocês se lembram disso, Sim. fazer dinheiro. E vamos vender, vamos sucatear o setor elétrico, a telefonia e outras empresas, acabar com a Intelbras. Por quê? Quando você acaba com uma empresa, você gera uma nova e entra uma série de cabides de emprego dos comandantes, dos apadrinhados e tudo mais. Isso já faz parte da nossa história, não é verdade? Dando continuidade. Então, demitiu-se os servidores públicos federais e os empregados das empresas sociedades de economia mista. É bom até se fazer uma diferença. Empresa pública federal é uma empresa tipo Eletrobras e outras mais, onde o capital do governo é 100%. Sociedade não, é como a Petrobras. 51% do capital é do governo, seja da Eletrobras, é de um órgão do governo. Então, o comando passa a ser de quem tem o maior número de empresas nas sociedades de economia mista. E foi exatamente isso que vamos vender a nossa parte. Você está me entendendo? E com isso, vamos demitir, vamos fazer, eu sou o dono, a Petrobras é minha. A Petrobras não entrou tem alguns demitidos de N órgãos. E aí o que aconteceu? Botou esse pessoal na rua a bel prazer. Vamos demitir. Por quê? Porque vai sobrar lugar. O objetivo da demissão é um só. Vagou, e aí eu posso preencher com quem eu quiser. Agora, algumas empresas como a Coelba, a Tele Bahia, a Telerge e outras, mas Vale do Rio Doce, como é que você vai vender a Vale do Rio? Meu Deus do céu! Não, se pelo menos vendesse, se pelo menos vendesse, bagatela, né? doação, aquilo ali foi doação. Mas aí é a dinastia Fê. É o show de dinastia Fê. Perfeito. Então, esse presidente foi deposto, e aí o nosso presidente Itamar sancionou uma lei, correndo da sala para a cozinha. A lei é ruim, não contempla isso, não contempla aquilo, mas era bem claro de que todo o funcionário que foi demitido no período de março de 90 até setembro de 92, ele teria o direito de postular, de requerer a sua anistia, porque nem todo mundo havia o vínculo com as empresas. Quer dizer, a Maria Clara trabalhava na loja americana. A loja americana não era uma sociedade, não havia uma participação do governo. Então, ela podia até pleitear, mas, obviamente, quando passasse pela comissão, ela ia ser indeferida, porque o vínculo não ficou caracterizado. Ficou bem entendido? Todo mundo? Tem que haver o vínculo com as empresas ou com o Serviço Público Federal. Bom, aí veio a nossa famosa lei, Lei 88/78. Essa lei foi sancionada em maio, né, a data de maio. Em dezembro, essas comissões já terminaram de analisar uma série de requerimentos. Teve uma quantidade enorme, não me lembro, não tenho números precisos, mas era mais de 300 mil servidores empregados no Brasil inteiro, conforme a relação aqui não me deixa mentir. E no final de 94, 95, começou-se a publicar no Diário Oficial esses retornos e os indeferimentos. Volta. Só que em 1º de janeiro de 95 entrou o Fernando Henrique.
E aí ele, através do decreto 1498, 1499, ele suspendeu todas essas anistias concedidas. Aí ele me demitiu em 95. Isso aí. Em plena greve de petroleiro. Fui demitido de novo. Bom, aí o Fernando Henrique... 2 vezes, é isso? Então, o Fernando Henrique trancou. De 95 até 2000, isso ficou trancado. Jogou na gaveta, para, ninguém mexe, ninguém... Não, ninguém mexe não. Ele se prontificou, o objetivo dos decretos era rever essas concessões que foram feitas, que segundo ele, houveram irregularidades. E depois se constatou que não houve irregularidade nenhuma. Só que aí já se passaram, de 95 a 2000, se passaram 5 anos. Tá? E de 90, 9 anos. Você está me entendendo? Então, 2000 nós já temos um espaço de tempo de 9 anos, o servidor da sala para a cozinha tentando entender o que aconteceu. Bom, no final de 2000, 95% das concessões do primeiro da lei foram cassadas, segundo N motivos. O Wilson não era empregado, o Wilson era eletricista, e por aí vai. Bom, aí veio um novo decreto, decreto 3363 de 2000, para tentar uma segunda, quer dizer, nós tivemos a primeira comissão de 90 da lei, tivemos outra comissão do decreto 1498, 1499, e aí tivemos uma outra terceira comissão para reanalisar esses indeferimentos, essa confusão toda, porque a primeira não foi capaz, a segunda não foi e a terceira também não. Finalmente, em 2000... Quanta incapacidade. Em 2004, o excelentíssimo senhor presidente da República, Inácio Lula da Silva, em promessa de campanha, prometeu que, se fosse eleito, que daria um ponto final. Aí surgiu o decreto 5115 de 2004. Rever esse decreto é bom que todos os anistiados envolvidos, esse decreto ele tinha como condão de rever os atos praticados na Lei 88, os atos praticados no decreto 1498, 1499 e no decreto 3363. Volto a repetir, rever quem não postulou, quem não procurou os seus direitos, praticamente, administrativamente, não é beneficiado por essa última comissão. E o direito não socorre aos que dormem. Tá Veja bem. Existe o que se chama da isonomia. Nós somos todos iguais perante a lei. Então, administrativamente, essa comissão que está com essa autonomia, ela não tem atribuição para, por exemplo, a Maria Clara não postulou em 93 em momento algum. Uma ideia. Trabalhava na Eletrobras e não postulou nada. Então, administrativamente, a SEI vai indeferir. Mas o que ela vai fazer? Ela vai pegar um par dela, um colega que trabalhou com ela na Eletrobras, né, o irmão, por exemplo, e vai entrar no judiciário sobre a ótica da isonomia. Somos todos iguais perante a lei. Ela deixou de ser funcionária da Eletrobras porque não cumpriu, ela não acreditou. Eu acho que o cidadão tem o direito de não acreditar. Eu acredito nisso, eu vou entregar ao judiciário, que é uma outra esfera. O judiciário ele tem um caminho e esse processo administrativo tem outro. Então, esse resumo já foi dado, espero ter colaborado, obviamente. Não, com certeza. Muito esclarecedor, muito, bastante. Agora eu quero saber o seguinte, como é que ficou, você falou que foi demitido 2 vezes, isso aí, e aí, já foi anistiado? Já foi 2 reintegrado? vezes. 2 vezes. Conseguiu? 2 vezes. E por que você conseguiu e tem muita gente que não conseguiu? Mas não sou eu só, eu estou aqui representando um grupo que conseguiu, tá certo? Agora é aquela questão, eu fui contemplado por uma lei, a 10.790, que ela também definiu 3 parâmetros. Você tinha que ter sido demitido entre 94 e 96, né? Por causa da greve que foi em 95, ali, né? Aquela greve grande. Você tinha que ter sido demitido como petroleiro crachá verde e tinha outra condição era você ter participado de um movimento reivindicatório. E o meu grupo, no caso dos 27, nós cumpríamos todos esses 3 pré-requisitos. Então nós nos enquadramos perfeitamente na lei 10.790. Fora
essa lei de desenvolvimento, nós tínhamos um processo 1221/90, né, que era um processo jurídico. Esse foi que nos integrou na época da dinastia Fê. Primeiro foi o Fê Collor, depois foi o Fê Cardoso, tá certo? Então eu chamo de dinastia Fê para ferrar a nossa vida, entendeu? Então eles tiveram essa prerrogativa, né? Agora, como você falou, da quebradeira da estrutura governamental, inspirado na política neoliberal, é o que eu sempre falo e eu não gosto de perder a oportunidade de falar. As pessoas têm que ter a visão diferenciada da política de governo e da política de Estado. A política de Estado, ela vem de fora, vem dos grandes capitais, vem dos grandes conglomerados, dos grandes grupos econômicos. Eles estabelecem uma política para o Cone Sul. O Cone Sul agora vai sofrer um abalo na sua estrutura democrática. Eles aí começam a minar para poder criar esse abalo. O Cone Sul hoje tem o pré-sal. Então, vamos estabelecer uma política mundial para combater todos os combustíveis de origem fóssil. Porque o pré-sal, o Brasil, por exemplo, pode se tornar uma nova Arábia Saudita. Então, vamos estabelecer uma política de combate ao combustível de ter a origem fóssil, entendeu? Então eles criam políticas macro e de âmbito regional e implantam no planeta. Essa política neoliberal, você pode ver, o tratamento que é dado aqui ao aposentado brasileiro é o mesmo dado ao aposentado francês hoje, ao aposentado, entendeu? Então eles criam uma política totalmente de âmbito regional. O euro, um dólar, que a briga, o pano de fundo é o euro morrer e o dólar voltar a dominar o planeta, é o pano de fundo dessa questão toda. Essa política que eles estão implantando na Europa, criaram uma grande bolha, e essa bolha está explodindo, como toda bolha vai ter que explodir um dia, e o sistema capitalista, eu chamo de capitalista, porque é a coisa do capeta, isso não é coisa de Deus, entendeu? Ele precisa de crises. Então ele tem que criar, por exemplo, necessitado. E hoje existe uma discussão bonita no planeta, que é a economia de comunhão, onde o primeiro ponto do empresário é não demissão. Segundo ponto importante, ele não criar política de necessitados, porque o sistema precisa criar uma política de necessitado, bater a porta das empresas, solicitar, não é a empresa que vai buscar o trabalhador que corre atrás da empresa, entendeu? E hoje aqui no próprio Brasil... É um exército de reposição. Essas 23 empresas que nós estamos hoje nos relacionando aqui com o Sindipetro, que eu tenho orgulho de ser o coordenador dessa secretaria, e está coordenando essas 23 empresas, hoje você já ouve da empresa, não, eu tenho que melhorar, porque senão ele vai partir para outra empresa, o empregado, entendeu? Por isso que tem empresa aí que já deu bônus de aniversário para o empregado. Mas eu não quero entrar nessa seara, eu quero voltar. Eu quero aproveitar aí a oportunidade para fazer aqui porque olha só, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas realmente uma pergunta que não quer calar, é lógico, evidente que tudo isso daí que a gente está vendo aqui, que é a síntese do programa, perdão, está falando do aposentado, anistiados e anistiantes, isso tudo aí começou exatamente com o Fernando Collor de Mello, né, que foi o grande causador disso tudo. Aí eu me pergunto, ele sofreu um impeachment, fez esse mal todo aí para o nosso povo, tirou o dinheiro da poupança, inclusive dos velhinhos, de quem tinha, não queria nem saber. Quer dizer, a ministra na época se mandou para os Estados Unidos, mora até hoje lá, não quer nem saber de Brasil, dane-se o Brasil. E aí, cara, esse cara ainda tem a cara de pau de voltar para a política. Agora, se ele conseguiu voltar para a política, Fernando Collor de Mello, depois disso tudo, ele ainda consegue se reeleger senador da República, né? Está aí desfilando impávido. Que teve apoio, inclusive, na campanha dele, do nosso ex-presidente. É isso aqui, entendeu? A pergunta que não quer calar. Por quê? Tem que ser assim. Por que o povo, depois disso tudo, ainda vai reconduzir esse senhor à vida pública?
né? Quer dizer, tiveram a oportunidade de tirá-lo, né, pelo mal que ele causou ao nosso país, né? Inclusive faltou muito pouco para ficar comprovado que ele tinha culpa no cartório naquele assalto, a mão armada que a quadrilha, né? Depois abafaram, né? Mandaram calar a boca lá, né? Fizeram uma queima de arquivo. PC virou santo. PC Farias, né? Mandaram para o espaço, aquela história toda, abafou, ninguém mais fala no assunto, mas, bicho, estavam literalmente assaltando o país, né? Cobrando propina de tudo quanto era O gente. Chico na música vai passar e retrata bem isso aí. E esse senhor ainda é reconduzido, né, a uma situação de senador. Olha, senador dentro da política, dentro da hierarquia política, é um cargo, né, do mais alto escalão. O senador são 8 anos, né, e normalmente são, né, as pessoas mais proeminentes da vida pública que se candidatam a um cargo desse, defendendo seus estados, enfim. Então, é para se refletir, né? Aqui não tem guilhotina, né, rapaz? Quer dizer, então aí fica complicado. A guilhotina seria o voto. Por isso que o 51, que é sempre uma boa ideia, se você atingir 51% de votos nulos, todos os políticos, todos os candidatos têm que sair e dar origem a novos candidatos, com 51% de voto nulo. Pois eu queria saber do Wilson aqui, que está com a gente aqui na dando mesa. Grande colaboração. Exatamente o que você tem a dizer com relação a isso. Quer dizer, depois disso tudo, de causar não sei quantos transtornos na vida de não sei quantas pessoas, né? Esse senhor ainda desfila com aquele nariz empinado. O Wilson teve com ele, é bom contar a experiência que ele teve com ele. Ainda desfila com aquele nariz empinado, impávido, como se fosse, entendeu? Um colosso. Impávido colosso. Impávido colosso. Wilson, pelo amor de Deus. Olha, no meu ponto de vista, eu prefiro, pegar um outro caminho, porque esse caminho não vai me levar a nada, não me levou a nada. Eu prefiro até dar um recado para os anistiados, né, para a gente focar, tirar as dúvidas, né. Companheiros nossos, inclusive hoje encontrei com um colega antigo, Marco, voltou de Furnas Centrais Elétricas, né, uma empresa de renome, voltou na condição de readmitido. Quer dizer, readmitido não é a nossa bandeira. A Lei 88 não fala em readmissão. Então, por que os colegas da Vale do Rio Doce, que estiveram no mesmo processo, estão na relação que está aqui diante de você, foram readmitidos, reintegrados, propriamente dito, me perdoe, e o colega de Furnas foi readmitido? Quer dizer, tem alguma coisa errada, 2 pesos, 2 medidas. Essa comissão, essa 4ª comissão criada, a meu ver, não detém uma credibilidade. Tá? Da minha parte, eu não olho essa... Existe uma diferença jurídica na readmissão da reintegração, é isso? A readmissão é um contrato novo. Você está entrando, só vale tudo a partir de agora. Isso, ou seja, a readmissão, ela simplesmente renega todo o passado do cidadão. Você perdeu tudo lá para trás. Então, o que fazer? Aquilo que eu volto a chamar a atenção. Essa comissão, ela não tem atribuição de mexer nisso. Você voltou, readmitido, você tem que procurar o setor jurídico para você buscar na justiça essa isonomia. Por que o pessoal da Vale do Rio Doce, que está nessa relação, que está aqui diante de você, obteve a reintegração e você foi readmitido? Perfeito. Isso é um assunto para a gente discutir no próximo programa. Daqui a 15 dias estamos encerrando mais um programa. Anistiandos e anistiados em ação. E a luta não para. A luta continua, companheiro. Ela não para nunca. Muito obrigado, professor Ivan. Boa noite. Luiz. E nos colocamos aqui à disposição, sempre. Wilson, muito obrigado mais uma vez pelas colaborações, pelos esclarecimentos. E lembrar que esse programa aqui é de responsabilidade da Comissão de Anistia do Sindicato RJ. Perfeito. Não é meu programa não, é da Comissão de Anistia. Nossa querida Maria Cláudia. Maria Cláudia, por favor, suas considerações finais. Foi um prazer mais uma vez tê-la conosco. Boa noite.
Então, sendo assim, estamos encerrando mais um programa aqui na Rádio Petroleira, Questão de Soberania. Sonato Candal, apoio técnico do Castelinho DJ. Daqui a 15 dias estaremos de volta na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. A todos uma boa noite e até o